Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra que é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia desta quarta-feira, dia 11 de março de 2020, quarta-feira da segunda semana da Quaresma, momento de nós ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus. Não fiqueis longe de mim, depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim, como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzis-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 18 a 20. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 31, versículos do 5º ao 6º, 14, do 15 ao 16 e o refrão 17b. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Repitamos: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando que vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Repitamos: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Todos, salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículo 12. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, é o Evangelho de Cristo Jesus, segundo São Mateus. Temos aqui, inclusive, uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Jesus está subindo para Jerusalém. Os discípulos imaginam que lá haverá luta, mas que o triunfo está próximo. Todavia, o triunfo que os discípulos esperam não é aquele que Jesus avisa. Por isso, a mãe dos Zebedeus pede os primeiros lugares para seus filhos. Com isso, os outros discípulos ficam incomodados. Na realidade, saboreavam já as delícias desse cálice. Ficaram assustados quando Jesus terminou seu discurso dizendo que havia vindo para dar sua vida. Para dar sua vida. Não contavam com isso. Esse medo de proceder não se ajustava às expectativas de cada um. Faltava-lhes ainda muito a aprender. Agora temos a reflexão do Antônio Carlos Santini, que é a liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini: e dar a sua vida, Mateus 20, versículos de 17 a 28. O amor é assim: vive para morrer, morre para que o outro viva. E acha o seu sentido profundo quando gasta a vida pelo bem do outro. Jesus assevera: ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seu amigo. João 15, versículo 13.
As hipóteses freudianas sobre o homem divergem, pregam a afirmação de si mesmo, a busca de realização pessoal, a recusa de toda a ascese, o abandono às próprias inclinações e a repulsa por todo sacrifício. Claro, Freud e o Evangelho são antípodas. E desde que sua psicologia se vulgarizou, foi minguando nossa capacidade de doação, a disposição para o altruísmo, para uma vida centrada no outro. Sempre mais egoístas, roubamos do amor seu sopro de eternidade para viver com mesquinhez as realidades terrestres. Em sua encíclica Deus é amor, Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI escreve: a verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos. O incrível realismo. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical. O olhar fixo no lado transpassado de Cristo, de que fala João, conforme capítulo 19, versículo 37, compreende o que serviu de ponto de partida a esta carta encíclica. Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. É lá que esta verdade pode ser contemplada. E começando de lá, pretende-se agora definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar, o cristão encontra o caminho do seu viver e amar. Coerente, Jesus vive o que ensinou. Humilde, entrega-se à morte ignominiosa entre dois malfeitores, remindo com seu sangue a humanidade decaída. João resume o sentido de sua entrega. Tanto Deus amou o mundo, que lhe entregou seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Os mártires testemunham que esse amor é possível, tendo provado o amor eterno, experiência totalizante, que a tudo mais relativiza, entregam sua vida alegremente, entre cânticos de louvor, enquanto pedem a Deus que seja clemente com seus algozes. Há pequenos martírios em nossas vidas. Toda mãe sofre os incômodos da gravidez e as dores do parto para gerar vida nova. O pai tem as mãos calejadas para sustentar a família. O médico se expõe ao contágio para cuidar dos enfermos. A mestra se sacrifica pelos alunos, mesmo tendo um baixo salário. E assim tanta gente simples que valoriza amigos e vizinhos e acolhe o migrante que passa. Todos estes são um evangelho vivo. Eles dão a vida e sabem servir. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Eu faço essas imagens para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 11 de março é o dia de São Rufo e São Zósimo, dois santos. São Rufo e São Zósimo.
Segundo o martirológico romano, Rufo e Zósimo estiveram entre os discípulos que fundaram a primitiva igreja de Filipos, entre os judeus e os gregos. Eles pertenciam ao número dos discípulos do Senhor. Filipos era cidade célebre da Macedônia, nos limites com a Trácia. A composição étnica da comunidade cristã era majoritariamente ex-pagã, enquanto os provenientes do judaísmo eram minoria. O cristianismo fora levado aos filipenses pelo próprio São Paulo. Era a primeira comunidade por ele fundada em solo europeu e também, talvez, por isso a comunidade dos filipenses esteve sempre mais perto do seu coração, como mostram as várias expressões da carta de São Paulo que escreveu aos filipenses, da prisão romana, ou com maior probabilidade de uma prisão de Éfeso. Conta-se que esses dois mártires estavam na companhia de São Paulo e Santo Inácio quando fundaram a primitiva igreja entre os judeus e os gregos em Filipos, na Macedônia. Nada mais sabemos de suas biografias. São Policarpo, passando por Filipos a caminho do martírio, assim exortou os cristãos daquela comunidade: exorto-vos a buscar a paciência, virtude que tendes visto em Rufo e Zósimo e nos outros apóstolos. Estejam certos que eles não têm corrido em vão, mas na justiça acompanham os passos do Senhor Jesus. Eles não amam o século presente, mas somente aquele que por nós morreu e ressuscitou. São Rufo e São Zósimo provavelmente sofreram martírio entre o ano 107 e o ano 118, em Filipos, na Macedônia. Reflexão. Começar nem sempre é fácil. É preciso ter ousadia e coragem para dar os primeiros passos e avançar rumo aos nossos objetivos. Assim acontecem com a igreja. Assim aconteceu com a igreja. Foi a ousadia dos apóstolos e dos seus sucessores que possibilitou o crescimento da igreja e a expansão da fé. Os santos de hoje, Rufo e Zósimo, foram dois grandes apaixonados pela fé em Jesus Cristo e por ele doaram as suas vidas abraçando o martírio. Esse gesto extremo de fidelidade os colocou na glória dos santos. Quando celebramos santos mártires, nós somos convidados a olhar nossa própria vida e perceber qual o grau de nossa fidelidade ao projeto de Jesus. Será que estamos realmente comprometidos com a construção do reino de Deus? Oração, rezemos. Senhor, meu Deus, pelos méritos de São Rufo e São Zósimo, nós vos pedimos a graça do entendimento de que, nessa vida, somos peregrinos rumo ao céu. Tomai-nos pela mão e conduzi-nos. Iluminai nossos caminhos. Abençoa nossas famílias, nosso trabalho, nossa caminhada espiritual. Que saibamos, em todas as nossas atividades, viver na humildade, simplicidade e caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. O significado: a paz do Senhor. El Shaddai, significado: Deus onipotente, Deus todo-poderoso, acredite, Ele proverá. E Maranatá é uma expressão do aramaico, dialeto de Jesus, significa: vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor. Foi dita essa expressão por São Paulo, que disse também: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, na segunda vinda de Cristo Jesus, quando Ele vai certamente nos absolver e nos levar para o céu definitivo, para o paraíso eterno. Para isso, nos arrependamos de nossos pecados,
peçamos perdão a Deus e confiemos que Jesus Cristo é Deus.